No nada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto, desde mal em minha mocidade. São com essas palavras que se inicia a obra-prima de João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Eu gostaria nesse vídeo de falar um pouco a respeito do Guimarães, a respeito de Grande Sertão e, num segundo vídeo, falar a respeito da misericórdia em Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, com base numa passagem incrível desse livro. Enfim, Guimarães foi um escritor do século passado. Ele nasceu no mesmo ano em que Machado de Assis faleceu. Então, existe uns boatos, existem algumas pessoas que dizem que o Machado de Assis esperou o Guimarães nascer para passar o bastão para ele de maior escritor da língua portuguesa. Quando você vai olhar algumas listas literárias a respeito de quem são os maiores escritores, as maiores obras da língua portuguesa, frequentemente colocam Machado de Assis em primeiro lugar. Muitas vezes botam o João Guimarães Rosa em segundo lugar. Mas existe uma certa certeza ao se dizer que Grande Sertão Veredas é o maior romance de língua portuguesa, o maior romance brasileiro da história. Frequentemente colocado no pódio seguido de Memórias Póstumas e seguido de Dom Casmurro e outras obras incríveis de autores incríveis. O Guimarães, ele era um médico, um doutor. Ele não era um escritor por ofício, a princípio, mas ele era inteligentíssimo, um gênio, se destacava desde a infância nos estudos, na leitura. Cursou medicina, depois ele foi trabalhar com relações internacionais, ele foi representante do Brasil na Alemanha, na embaixada, durante a guerra. Lá ele se apaixonou e a esposa dele, para quem ele dedica esse livro, foi responsável inclusive por refugiar judeus na Alemanha nazista. Então assim, uma biografia incrível. Até que ele decidiu se tornar escritor. O primeiro livro dele, a primeira obra dele, o Sagarana, um livro de contos, e ele sempre se interessou por esse Brasil interior. Guimarães é mineiro e ele se interessava por essas pessoas simples. Ele nunca foi uma pessoa simples, sempre foi mais abastado, de grande estudo, mas ele quis mostrar do Brasil essa parte mais interior. E ele diz que a obra dele, ele coloca duas realidades. A realidade literal e a realidade metafísica. Então, quando você vai ler os livros dele, outros contos, mas principalmente o Grande Sertão Veredas, você vai ter o literal que está sendo contado da história. Mas o objetivo do Guimarães é mostrar com aquela história uma verdade interior, as verdades humanas do interior do povo brasileiro e da substância humana no geral, através desse sertão. Então tem o sertão literal, o sertão sertanejo, mas através desse sertão literal, o Guimarães ele vai mostrar um sertão metafísico. E é sobre isso que interessa a ele. Então ele preenche essa obra e as demais obras dele com muita substância de religiosidade popular, de filosofia, de teologia, de metafísica. Você vai ver nessa obra detalhes de matriz africana na religiosidade popular, espírita, mas também muita coisa de religiosidade e devoção popular católica, cristã, e também de mitologias e outras coisas. Você vai ter estudos inteiros. Essa edição, mesmo sendo uma edição de bolso, é uma edição muito boa, porque no final você vai ter uma lista de obras acadêmicas a respeito. Então você vai ter escritores de direito, escritores de filosofia, escritores de história, escritores de teologia, acadêmicos de todas essas áreas, analisando o Grande Sertão Veredas por diferentes matrizes de pensamento, por diferentes chaves de leitura. Isso aqui, para quem gosta de J.R.R. Tolkien, que é o meu foco de pesquisa, imagino que de alguns de vocês que chegaram nesse canal, vocês vão acabar, se você não conhece Guimarães Rosa,
conheça, você vai se apaixonar, porque é uma obra que você consegue, ela é tão profunda que você consegue mergulhar nela e nunca chegar no fundo, nunca chegar no fundo. E isso dá diversas chaves de leituras diferentes, diversos estudos temáticas diferentes e nunca esgotar a obra. Isso é uma característica muito grande do Tolkien, né? E de outros escritores geniais, mas o Guimarães faz isso de uma forma incrível. Tanto que esse é o livro que mudou a minha vida. Esse é o livro, é o meu livro preferido até o momento, e eu duvido um dia ler algo tão rico, tão maravilhoso quanto O Grande Sertão Veredas. Mas enfim, do que se trata esse livrinho? O Grande Sertão Veredas, ele vai falar a respeito, ele vai contar, ou melhor, o Guimarães Rosa, ele sai do lugar de escritor para que o protagonista do livro se sente e conte a história dele, que é o Riobaldo. Ele é um jagunço, um sertanejo. No momento em que o livro está sendo contado, ele já está mais velho, já é um fazendeiro, mas ele vai contar de todas as peripécias dele desde a juventude, quando ele se tornou jagunço, uma força militar informal do sertão, que trabalhava para grandes fazendeiros, mas que era de certa forma até criminosa. Ela é uma força militar dos grandes fazendeiros que trabalha meio que sem lei, num lugar onde até a lei ainda não chegou, a lei da cidade grande ainda não chegou. Então o Riobaldo e os companheiros deles são pessoas, aparentemente pessoas boas, mas que fazem muitas coisas ruins ao longo da obra. Você vai ver eles se envolvendo com prostituição, com bebedeira, com estupro, com canibalismo, assim. As mazelas mais profundas da alma humana são vividas e vistas e testemunhadas pelo Riobaldo nesse livro. E ele vai contar isso tudo em um grande monólogo. Algumas pessoas falam que não é um monólogo, porque o interlocutor aparece, só que o interlocutor em momento nenhum fala. A gente entende possíveis falas do interlocutor que está conversando com o Riobaldo por meio de algumas deixas que o Riobaldo coloca no meio da fala dele. Mas é um monólogo, é um monólogo. O livro começa num travessão e o Riobaldo começa a falar, a falar, a falar, a falar. E nunca termina, ou melhor, termina no final do livro, termina no infinito, porque a última palavra do livro é travessia, para simbolizar a vida, né, esse sertão metafísico, mas depois da travessia tem um símbolo infinito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na câmera. Travessia, termina no infinito, então é como se fosse um monólogo que nunca terminasse. E não existe divisão de capítulos, não tem pausa, é um fluxo de pensamento, tanto que esse livro interessou muito a Clarice Lispector, ela ficou muito emocionada quando esse livro saiu e ficou apaixonada por isso. É um fluxo de pensamento, só que o Guimarães Rosa ele vai inventando palavras. Para escrever esse livro ele fez um estudo etnográfico, tá? Uma viagem pelo sertão mineiro, e conversou com muitos sertanejos, com possíveis jagunços, para conseguir entender a maneira deles falar. Só que mais do que simplesmente tentar emular, copiando palavras, o Guimarães ele inventou palavras novas, muitas palavras novas. Então, por exemplo, palavras como as fantasiações, e ele inventou sintaxes novas. Estudiosos de outras línguas, o Guimarães falava algumas línguas, em especial o alemão, conseguem perceber nessa obra que ele utiliza sintaxe de alemão na escrita portuguesa, para poder trazer uma escrita confusa. Então ele brinca, ele faz um experimento literário verdadeiro, brincando com as palavras em diversos momentos, criando palavras novas, para poder simbolizar um sertanejo que fala e conta a história dele. Então é incrível. Se você é um estudioso de língua portuguesa ou de outras línguas, você vai se apaixonar por esse livro de uma forma tremenda. E às vezes é confuso. Muitas vezes as pessoas falam na primeira leitura que não conseguem entender ou travam. E existe um conceito que é o pântano literário, que são as 100 primeiras páginas desse livro. As pessoas começam a ler e não conseguem passar das 100 primeiras páginas, desistem e travam.
Trava. Mas uma semelhança com o Tolkien, porque isso acontece muito no Senhor dos Anéis, quando a pessoa vai ler o Senhor dos Anéis, dificilmente... Normalmente, se ela vai travar nas 100 primeiras páginas, mas são por motivos diferentes. O Guimarães Rosa escreve de uma forma diferente, que se você não lê em voz alta, dá um certo trabalho para você entender, porque ele vai invertendo as sentenças. Nesse primeiro parágrafo, nessas primeiras orações que eu falei para abrir o vídeo, já dá para perceber isso, que ele inverte as ordens das palavras, as maneiras que vai se construir. Volta no começo do vídeo, porque eu não quero tentar voltar e me embananar. E escuta, ele inverte a ordem. Ah não, dá para olhar aqui, pô. No nada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não. Aqui já não é a maneira que alguém vai falar essa frase normalmente, né? Geralmente você falaria, os tiros que o senhor ouviu não foram de briga de homem. Ou seja, ele já vai invertendo as coisas. Todo dia isso faço, em vez de todo dia faço isso. E por aí vai. E isso vai chegando num nível bem complexo de construção literária, de construção semântica, de construção sintática. É genial, é incrível. E nas 100 primeiras páginas você está se acostumando com isso. E ao mesmo tempo, como é uma pessoa lembrando, fazendo as memórias dele, ele não vai fazer isso numa ordem comum de construção de pensamento. Então ele vai e depois ele volta. Ele está contando já na vida avançada dele, ele está contando a história da juventude, então ele volta na juventude dele. Só que quando você termina essas 100 primeiras páginas, você não entende nada. Não entende nada porque ele conta media res, ele joga no meio da história. Quando você chega ali por volta da 100ª página, ele vai voltar na infância dele. Quando ele volta na infância dele, essas memórias ficam cronológicas. E aí você começa a ir pescando detalhes que vão explicando a treta lá das 100 primeiras páginas. Qual que é a vingança que está acontecendo, quem são esses Judas que eles estão atrás e tudo mais. Aí você vai entendendo as coisas e o livro vai voltando à sua ordem natural. Até que quando você chega em um determinado momento, você entende o que está acontecendo nas 100 primeiras páginas e você volta a ler lá do meio onde o livro começa, digamos assim. É bem confuso. Mas depois que você passa desse pântano narrativo das 100 primeiras páginas e compreende o que está acontecendo e as coisas ficam cronológicas, é difícil você parar de ler. Porque o livro ele vai dando tanta reviravolta, que é tremendo, assim. É tremendo. Eu quero destacar 2 momentos desse livro, talvez mais, destacaria mais, mas os meus 2 momentos preferidos. O primeiro deles é o julgamento do Zé Bebelo, que é sobre o qual eu quero fazer um segundo vídeo para falar da misericórdia, falar de pena de morte, para falar de moral cristã nesse livro, que é tremendo. Eu escrevi um artigo recentemente a respeito da moral cristã, analisando esse julgamento de Zé Bebelo. Você junta diversos jagunços, diversos sertanejos, diversos homens simples para julgar se um inimigo deles deve ou não morrer. E por quê? E aí o Guimarães ele dá um show de moral e de misericórdia, de pensamento e de vingança e justiça a respeito disso, que é tremendo, tremendo, tremendo. É maravilhoso. Lembra muito, mais uma vez, eu não consigo fugir da comparação com Tolkien, lembra muito o Conselho de Elrond, porque é um trecho longo com vários personagens que você não conhece direito, julgando e conversando a respeito do que fazer. Então assim, lembra muito, é uma ideia, inclusive talvez propor futuramente, ou para mim, ou fica a ideia, talvez alguém até já tenha feito, um artigo de literatura comparada entre esses 2 capítulos. Não capítulos porque o Guimarães não divide em capítulos, mas esses 2 trechos geniais, onde você só tem personagens falando, mas você fica preso porque é incrível. Outro momento é um cerco que eles passam, também envolve o Zé Bebelo, mas eles ficam presos nessa luta contra os Judas em uma pequena fazenda e eles precisam eles são cercados pelos inimigos deles e eles ficam dentro de uma casinha e se eles saírem para fora eles tomam bala. E aí tem um determinado momento que os caras começam a atirar nos cavalos e aí você vê os sertanejos ali desesperados, eles que são homens marrentos, sérios, chorando de tristeza. Por quê? Porque eles estão atirando nos cavalos. Os inimigos, eles podem ser maus, brutos, mas os inimigos deles são mais maus ainda, mais maus que o pica-pau. E não tem
misericórdia, não tem pena no coração para atirar nos bichinhos, então é de cortar o coração. E no final do livro, tem um ato final do livro, numa última batalha que também é incrível. Não vou entrar em exemplo para não dar spoiler, porque o final do livro, quando eu pensei que o livro não ia me surpreender em mais nada, ele me dá a maior surpresa, a maior reviravolta do livro inteiro. Então se você não sabe, leia que você vai se surpreender quando você chegar no final, tá? As 70 últimas páginas desse livro, um livro de 500 páginas, você chega nas 70 últimas páginas, ele ainda tem coisa para te surpreender. Quando você pensa que você já entendeu a história, ainda tem coisa para te surpreender. E se você sabe o que acontece, não dê spoilers aqui nos comentários, porque quando eu li eu não tinha esse spoiler e é incrível, é genial, assim, é tremendo. Inclusive, talvez eu faça um vídeo específico sobre isso, com spoilers para poder falar, porque tem gente que não gosta desse final, eu acho incrível, e a gente pode discutir sobre o valor ou não desse final, né? Mas não dê spoiler se você conhece. Outro trecho é o Pacto Fáustico. O Guimarães, ele queria fazer um Fausto sertanejo, né? O Fausto do Goethe. E esse livro tem uma questão do pacto fáustico que é genial, a respeito do pacto do Reobaldo ter ou não ter vendido a alma dele, e aí você fica confuso porque você não sabe, ele fica eu vendi ou eu não vendi, e assim, Deus perdoa ou não perdoa, Deus existe ou não existe, o diabo existe. Então assim, o grande tema do livro é esse, e é incrível. É simplesmente um livro incrível. No mais é isso, eu não vou falar mais porque eu ficaria horas aqui falando. Vou fazer um vídeo extra a respeito da moral cristã e da pena de morte nesse livro aqui, tá? Para poder falar com você um pouco mais desse livro. Mas eu queria deixar, se for deixar para você de uma moral desse vídeo leia esse livro. Livro incrível, para mim o melhor romance já escrito, assim, pelo menos é o melhor romance que eu já li. E quem me conhece sabe o tanto que eu sou apaixonado em Tolkien, em Chesterton, em Lewis e outros, Gabriel Garcia Marques, outros autores aí gringos, mas para mim o João Guimarães colocou todos no chinelo quando ele publicou Grande Sertão Veredas, o maior livro da história da literatura moderna, contemporânea, sim, de longe. Enfim, é isso. Se você não conhece o canal, venha nos conhecer, seguir, tem outros vídeos aqui. O canal ainda está começando, nós vamos ter mais vídeos. Deixe o seu comentário, compartilhe, tá? Para que eu possa estar aqui falando mais a respeito, não só desse, mas de outros livros da nossa literatura brasileira e da literatura internacional.